Isso é natural. E aí Jesus está dizendo, se você quiser ser o primeiro, então seja servo de todos. Irmão, isso é uma palavra tão profunda, que às vezes a gente tem dificuldade de servir. Não, isso não é para mim. Olha como o mundo às vezes traz uma impressão totalmente distorcida, né? Esse trabalho não é para mim, eu tenho empregado, eu tenho servo para fazer isso. Uma criança faz xixi aqui, ou então alguém vomita, e aí o pastor fala, vocês diáconos vão lá fazer isso aí. Irmão, o primeiro servo da casa é o pastor. Se tem os outros que podem fazer, porque ele está cuidando de outras atribuições, amém, mas se não tiver, ele vai e faz, tem que fazer. Não tem que ter dificuldade. Porque se você quer ser o pastor, primeiro, você não conseguirá chegar à posição diante de Deus, de pastor, se você não passar pelo crivo e pela provação como servo. E aí, essa questão de hoje ser servo de Jesus, porque Jesus, então, ele pagou o preço, nós éramos escravos de Satanás. E aí Jesus veio e pagou o preço, ele pagou o preço com a sua própria vida. Ele derramou o seu próprio sangue, ele nos resgatou da maldição da lei e se fez o que nós éramos para que nós fôssemos feitos o que ele é. Ele se tornou o que nós éramos, morreu numa cruz que era para nós, entre os algozes, os pecadores, os bandidos. Ele se tornou um de nós, como todos nós, para que hoje nós pudéssemos nos tornar como Ele é. Esse foi o grande projeto de Deus, pegar a essência de Jesus e colocar dentro de você, e multiplicar essa essência em cada um de nós, para que a humanidade, quando olhar para você, poderá ver Jesus, aleluia, resplandecendo em você, Jesus através da sua vida, aleluia, reproduzir Jesus dentro de nós. Esse foi o maior projeto de Deus, porque você não está aqui servindo ao homem, você está aqui servindo a Deus, mas o serviço a Deus passa pelo serviço ao homem. Engraçado, né? Você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus na pessoa do homem. Como o João disse, se você diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso. Como é que você pode amar a Deus que você não vê, e o homem que Deus colocou para você amar? Porque Jesus falou, quando amastes a um dos meus pequeninos, quando servistes a um dos meus pequeninos, quando vestistes a um dos meus pequeninos, quando visitastes a um dos meus pequeninos, quando destes comida a um dos meus pequeninos, a mim me destes. Então é através de cada um de nós, através da humanidade, que nós servimos a Deus. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, irmão. Então, quanto mais eu servir aos homens, mais Deus vai colocar uma unção na minha vida, um dom, o dom do serviço, para que eu possa, aleluia, para que eu possa ser o primeiro, para que eu possa ser o maior, para que eu possa ser um líder. Em outras palavras, eu quero dizer que o caminho da liderança vai ser determinado pelo número de pessoas que você serve. Foi por isso que Jesus disse, o Filho do Homem não veio na terra senão para servir. Não para ser servido, mas para servir. Não seja o servo maior do que o seu Senhor. Mas, quando ele, bem instruído pelo seu Senhor, ele será como o seu Senhor. Ele será parecido com o seu Senhor. Ele não será igual e nem maior, mas ele vai ser como
Amém, queridos? Lucas capítulo 4, capítulo 6, versículo 40, que, se não me engano, diz isso. O servo não é maior do que o seu senhor, mas quando bem instruído, capacitado, ele será como o seu senhor. Então nós somos servos. E Deus deu um dom para que nós possamos servir. O que é, quando a gente fala de unção, a unção é uma capacitação que Deus nos dá para servirmos a Ele. E o dom também Deus nos dá para servirmos. Amém, queridos? O dom não é para você. O dom é para que através de você Deus possa, fazer o que Ele precisa fazer ao próximo. Através da sua vida. E aqui eu aprendo que quando Jesus fala, porém o maior dentre vós será vosso servo. E qualquer dentre vós quiser ser primeiro, será servo de Deus. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Deus é um Deus de propósito. E tudo que Deus faz porque o propósito vem antes da gente. Às vezes eu falo aqui que você não foi gerado no ventre da sua mãe. Você foi gerado em Deus. O ventre foi o meio pelo qual Deus trouxe você à terra. Amém? Entenda dentro dessa perspectiva espiritual. É claro que você foi gerado, de forma literal, através de um espermatozoide que fecundou um óvulo no ventre. Só que esse espermatozoide foi Deus quem escolheu. Porque havia quantos espermatozoides para fecundar um único óvulo? Às vezes vem gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos, tudo bem. Mas quantos milhões de espermatozoides estavam naquela disputa ali? Muitos, milhões. E um só fecundaria. Quem foi que escolheu esse espermatozoide? Deus. Esse espermatozoide era você. Era você que Deus já havia escolhido dentre os milhões de milhões para vir a este mundo e ser formado através do ventre, na fecundação do óvulo, desenvolvido pelo feto, pelo embrião, feto, e chegar até a existência depois de 8, 9 meses. E você veio a esse mundo, e o caminho pelo qual você veio foi o ventre da sua mãe. Mas eu queria dizer que você já existia antes do ventre da sua mãe. Salmo 139 fala que antes que você fosse gerado lá no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Antes do seu corpo ser formado, ainda em forma embrionária, corpo ainda informe, o Senhor já tinha, aleluia, te elegido, o Senhor já tinha te escolhido. Então a sua origem não é no ventre da sua mãe, a sua origem é em Deus. É por isso que eu gosto de explicar bem, porque quando você parte desse mundo, o que é pó volta para o pó. Mas a pergunta é, você é apenas pó? Não. Quando você é arrebatado, o que é da terra fica na terra. Por exemplo, o corpo fica aqui. E você é arrebatado e vê o seu corpo. Quantos já tiveram alguma experiência dessa natureza? Já tiveram um arrebatamento ou conhecimento dessa realidade? Você vê o corpo, você sai do corpo, como Paulo, por exemplo, foi arrebatado até o terceiro céu. Alguém que tem experiências extraordinárias dessa natureza, ele sai do corpo
e vê o corpo, e vê as pessoas. Ali é você, que não foi gerado no ventre da sua mãe, mas veio de Deus. Quando lá em Isaías, capítulo 6, diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Irmão, o filho é você. O menino é essa carcaça, que é pó, que foi constituída com os ingredientes da terra, água, terra, e todas as riquezas que tem aí dentro, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Irmão, você é filho de Deus. A sua identidade é de filho de Deus. Um filho se nos deu, está falando acerca de Jesus, mas também se aplica a você. Porque você já também pré-existia antes de ser formado no ventre da sua mãe. Eu vou lhe provar isso aqui, no livro de Isaías capítulo 46, eu já falei muito sobre isso, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz que desde a antiguidade, né? Se você quiser abrir, até para ficar com maior propriedade, faça isso. Isaías 46, abra aí, você acompanha. Versículo 9, vamos para o 9. Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim. Versículo 10. Vou pegar o 8 aqui. Vou pegar o 8. Não muda não. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. São duas coisas que eu preciso entender. Primeiro, que ele diz que é o único, e não há outro. E depois ele conclui dizendo: e não há outro igual a mim, semelhante a mim. Então eu preciso entender que Deus, de fato, Ele é único. Porque não há, o Deus é um título que se dá a alguém que nós reverenciamos, nos inclinamos, nos prostramos, reconhecemos como um ser maior do que nós, né? Um ser que cria, né? E você observa que o único Deus que cria é Deus, é único, porque os outros deuses que pessoas constituem